Sempre falo, muito obrigado por ter vindo. Que bom que você venceu todos os obstáculos para estar aqui. E vai valer a pena. Amém? Glória a Deus, você que está em casa aí, glória a Deus pela sua vida, por ter sintonizado o canal Sal da Terra PC para ser tremendamente abençoado pelo Senhor. Deixa eu falar algo para vocês. Vamos continuar na nossa série sobre as 7 montanhas, 7 esferas onde Deus ele deseja que você e eu venhamos manifestar ou implementar o reino de Deus nessa terra. É um estudo lá sobre as 7 montanhas, é um estudo de um pastor lá dos Estados Unidos, Johnny Inlow, e ele fez um levantamento que para mim, quando eu ouvi isso daqui pela primeira vez, e todo culto eu falo, que eu falei, caramba, é isso mesmo, sobre os 3% e os 97%, presta atenção aí que eu não tinha pedido para eles colocarem lá, olha isso, 3% das pessoas que frequentam a igreja, então a montanha da religião, estão ou estarão envolvidas nessa montanha. 97% das outras pessoas estão ou estarão envolvidas nas outras 6 montanhas. Ou seja, 100% de todas as pessoas que estão em tempo integral na manifestação e implantação do reino de Deus nessa terra. Amém? Então é mais ou menos assim, Deus ele conta com você. Começamos falando sobre a montanha arte e entretenimento, sobre economia, sobre educação, sobre, que mais que foi? Semana passada foi sobre, depois foi governo, semana passada foi sobre mídia, e hoje tem um convidado do céu fantástico, estava doidinho para pregar, falar sobre família, e esse cara sou eu, amém? Eu voltei, e é para ficar mesmo, estava doidinho para pregar, não aguentava mais, foram 5 semanas longe do microfone, meu irmão, eu estava quase que entrando num processo de depressão, mas aleluia, estamos de volta. E falar hoje sobre a montanha família. E um negócio muito bacana, porque olha essa arte aqui falando que Deus ele deseja se manifestar como Pai. E a mentira do mundo, que nós fomos abandonados e rejeitados por Deus, isso é uma grande mentira, porque a verdade é que Deus não nos abandonou e Deus não nos rejeitou. Amém? Então quero falar com vocês hoje a respeito disso. E nessa montanha, todos nós estamos incluídos nessa montanha. Portanto, eu já te peço, clamo e desejo que você seja, qual que é a tua função nessa família? Você é marido, pai, que seja o melhor marido do mundo para a tua esposa. Você quer honrar a Deus na montanha família, seja o melhor marido, seja o melhor pai. Quer honrar a Deus na montanha família, quer implantar o reino de Deus na montanha família ou através da tua família, então que você seja uma esposa e uma mãe fantástica. Você que é filho, que você seja um filho fantástico, que todos nós venhamos de alguma forma o quê? Tipo, olha para mim, me veja como marido, me veja como pai, me veja como filho, veja você como mãe, como esposa, como filha. Isso é manifestar o reino de Deus na montanha, família, que as pessoas, essa instituição, que muitos aí falam, da nova família, que hoje está tudo bagunçado não, está tudo reorganizado. Meu irmão, acredita nesse trem não. Deixa eu falar uma coisinha antes de entrar nisso. Se perguntar para mim, pastor, o que você poderia me dar uma palavra depois de... Eu já estou com 49 anos, quase 50, eu sei que não parece, não precisa aí todo mundo exclamar, fala, não pastor, mas não parece que você tem 35, não. E eu tenho 21 anos de cristão. Se perguntasse para mim, pastor, dá uma dica aí para mim, o que você tem para me falar? Eu te falaria o seguinte, não teime com a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela não vai mudar. Quem precisa mudar somos eu e você. Não é a palavra de Deus que vai se adequar à nossa vida. Por mais que a sociedade, por mais que antropólogos e filósofos e sociólogos e os logos da vida, os estudiosos da vida, por mais que eles digam, não existe, não é assim, é mentira, Deus não é... Meu irmão, não entre nessa. Continue sendo temente e reverente ao Senhor.
Continue procurando, se esforçando para obedecer e colocar em prática a palavra de orientação do Senhor. Amém? Quando diz esse texto aqui, uma borboletinha bonitinha, quando diz essa frase aqui, que ele disse, né, que esse pastor fez um levantamento lá nos Estados Unidos e falou, ele chegou a essa conclusão, que muitas pessoas acham que Deus me abandonou, eu fui rejeitado por Deus, por isso que a minha situação é essa. Ou a pessoa vive naquela condição, Deus não se importa comigo, Deus permitiu que um monte de coisa, um monte de abacaxi viesse sobre a minha vida, e eu estou triste com Deus, eu estou decepcionado com Deus, porque parece que Deus não está fazendo nada na minha vida. Meu irmão, eu quero contar um pouquinho da história do Senhor, até o ponto que você e eu chegamos até aqui, para que você entenda que Ele nunca, nunca, nunca nos abandonou, e jamais vai nos abandonar. Quando Deus Ele cria a terra, Ele monta todo, Ele faz todo o projeto ali, uma terra, mobilia a terra, organiza a terra, deixa tudo pronto para quê? Para que a família dele fosse habitada, para que aquela terra se transformasse numa moradia para Adão e Eva. E ele coloca Adão e Eva num jardim perfeito, funcionando, operando, e fala, cara, a única coisa que eu te peço é o seguinte, mantenha a roda girando, mantenha as coisas aqui funcionando, e eu te dou autoridade, para que aquilo que você é o zelador, ou seja, você tem autoridade para permitir que as pessoas entrem ou não entrem nesse espaço. E falou, cara, tem duas árvores aqui, a do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, que se você comer o negócio vai dar ruim para o teu lado. E ele pega, fica naquela, chega a serpente, ele como zelador, ele poderia simplesmente falar, não. Por isso que você e eu precisamos, eu falo que eu aprendi uma palavra mágica com a minha mãe há muito tempo. E essa palavra mágica chama-se não. E não, como diz a minha mãe, a dona Doris, não precisa muitas vezes de explicação. Se Adão e Eva tivessem, a serpente entrou ali, conversinha, o que Deus disse? Não. Não vai entrar, não vou conversar, não vou dialogar, não vou manter esse nível de relacionamento com você. Então, por favor, aprendam a falar não para aquilo que está fora da palavra do Senhor. Amém? Pastor, mas se eu fosse um não muito seco, essa pessoa pode ficar de mal de mim, pode nunca mais conversar comigo. Deixa eu te dar um conselho também, eu não me preocupo em ter amizade com pessoas que podem, mais cedo ou mais tarde, prejudicar a minha caminhada com o Senhor. Amém? Hoje está muito, né, o politicamente correto, não pode isso, não pode aquilo, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo. Meu irmão, em primeiro lugar, seja responsável com a sua vida, porque se der abacaxi, se zangar lá na frente, corre atrás desses que falaram, pode fazer que não vai dar nada errado, pode contrariar a palavra de Deus que não tem importância nenhuma. Então, vamos já aprender desde já, por que o negócio começou a dar ruim? Porque Deus é mau? Não, Deus é maravilhoso. Adão fez isso, Eva se submeteu, os dois pisaram na bola. Então aí, qual foi a primeira consequência? Eles andavam nus e não tinham vergonha. No momento em que eles cometeram o pecado, a desobediência, a palavra pecado significa errar o alvo. O alvo era a árvore da vida. E eles erraram e acertaram na árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as vezes que nós acertamos ou erramos alvos, nós somos premiados. Amém? Aqueles negócios de, né, acertei na mosca. Ou o prêmio, então, é um ursinho de pelúcia, lá na festa de São Benedito, né? Aquele trem lá. Eu errei, não ganhou nada. E do lado oposto também funciona. Se acertou em cima do trem errado, o prêmio errado vai ser maior ainda. Amém? Está entendendo a caminhada do processo? Eles erraram redondamente. Se viram nus, mas eu tenho um jeito, o que eles fizeram? Eu vou me vestir diante de Deus, eu tenho condições de cobrir a minha nudez diante do Senhor. E eles pegam então, fazem folhas, né? Costuram ali folhas de figueira e se cobrem, tentam se cobrir diante de Deus. Isso é igual o ser humano está fazendo até hoje, errado e fazendo obras para se cobrirem diante de Deus. Fazendo coisas boas, fazendo caridade, ou tendo uma religião, sendo adepto a uma religião,
ou deixando de fazer coisas erradas e procurando fazer coisas certas, achando que isso cobre a nudez espiritual deles diante de Deus. Não cobre. Tanto não cobre que Deus viu, e no versículo, esse é o capítulo 3, verso 21 de Gênesis, diz isso daqui, ó. Fez Yahvé, fez o Senhor Deus, túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, a sua mulher. Isso daqui já mostra o amor de Deus por Adão e por Eva. Mostra como que os homens seriam vestidos novamente diante de Deus. Como que os homens poderiam ser vistos diante de Deus sem terem vergonha mais diante de Deus. Para que houvesse para que vestes de animal, uma pele de animais, fosse usada como vestimenta para Adão e Eva, fala do que? Fala de um sacrifício, fala de um derramar de sangue, de quem? Vamos supor que foram 2 ovelhas, que foram mortas, para que a pele daquelas ovelhas servisse de cobertura, servisse de vestimenta para Adão e Eva. A pergunta é o seguinte: o que aquelas 2 ovelhas, elas tinham a ver com a desobediência de Adão e Eva? Nada. Isso já mostra o quê? Como que Deus vestiria o homem? Não é o homem que se veste. Deus vestirá o homem através da morte, do sacrifício, do derramamento de sangue de um inocente. Amém? Por isso que o que é lá na frente, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. O que Jesus tinha a ver com isso? Você acha que Deus não nos ama, que Ele nos abandonou e nos rejeitou? Olha esse próximo versículo, Gênesis 3, 22, a sequência daquele. Então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos, eu não posso permitir que ele estenda também a mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo, passe a viver para sempre, passa a viver para sempre nessa condição. Deus, quando Ele viu aquela situação, Ele falou assim: deu ruim. Ah, Deus não sabia? Claro que sabia. Por que Deus permitiu, pastor? Porque Deus, Ele queria uma família. Deus não queria um bando de robô, programado, com algoritmos, com equações. Faça isso, nessa situação você responde assim. Não, Ele queria pessoas que decidissem amá-lo, servi-lo e obedecê-lo por vontade própria. Quando eles desobedeceram, Deus falou: bem, mais ou menos, eu sabia qual que é o meu plano. O meu plano, eu vou vesti-los. Essa vestimenta que eles fizeram não funciona, eu vou vesti-los. E ainda mais, para que eles não vivam nessa condição, para que Adão e Eva não procriem filhos e filhas na condição de pecado, comendo da árvore da vida, para viver eternamente longe de mim, eu vou tirá-los da minha presença, eu vou tirá-los do paraíso, eu vou tirá-los do jardim, porque eu não quero que eles vivam nessa condição de pecado permanentemente, eternamente. Você está entendendo? Deus ali então, Ele começou o quê? Eu preciso agora religar o homem. A palavra religião vem do latim, que significa religare. É uma religação. Hoje de manhãzinha eu estava aqui na igreja. Foi bacana que na hora que eu entendi essa questão da religação, não vou pedir para você levantar a mão não, que pode às vezes constranger o irmão aí. Mas eu imagino que ou você já passou por isso, infelizmente, ou conhece pessoas que passaram por qual situação? Não deu conta de pagar a luz, não deu conta de pagar a água, esqueceu e passou 1 mês e 2 meses se passaram, perdeu o jeito ali, não tinha dinheiro, e a conta e o DME, o DEMAI, aqui em Poços, né, energia e a água, eles foram lá e cortaram a luz ou a água. E aí depois tem que fazer o que? A religação. É só pedir? Não. Você vai lá, pega um papelzinho e paga. Você está entendendo? Depois que pagou, apresenta isso ou no departamento de energia ou de água aqui de Poços, e aí eles vão fazer a religação. Por que eu estou falando isso? Porque existe um preço a ser pago para que a religação ela aconteça novamente, para que seja disponibilizado para você, para a tua família, para a tua casa, água e luz normalmente, para que você e eu fôssemos religados diante de Deus. Novamente, um preço precisou ser pago. A questão é o seguinte: quem que pagou o preço? Não foi você. Não fomos nós quem pagamos o preço.
Isaías 53, verso 5 diz o quê? Olha esse versículo que é fascinante. Mas de fato ele, Jesus, Isaías profetizando a respeito de Jesus, Jesus foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. O preço foi ele que pagou por causa da culpa dele? Não, minhas culpas e minhas transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz, caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Eu amo isso daqui quando diz que o castigo que nos propiciou a paz. Hoje não somos e não vamos ser mais castigados. Por quê? Porque todo o castigo foi todo sobre ele. Não existe a nossa parte, meu irmão, você entende isso? Não existe a nossa parte na redenção, não existe a nossa parte na religação, não existe a nossa parte em ser religado novamente diante do Senhor. Foi Ele quem fez tudo da nossa parte. Existe só o quê? Você quer, Marcelo? Você quer que eu pague a tua conta para que a energia e a água volte? Você quer que a luz volte novamente na sua vida? Porque eu sou a luz, Marcelo. Você quer luz novamente na tua vida? Você quer o Espírito novamente na tua vida? Então eu pago o preço, eu pago a conta sozinho. Não precisa me dar nem 10 centavos, nem 5 centavos. Eu pago a conta sozinho. Você entende isso? 2 Coríntios 5. Olha o que diz esse texto aqui, que bacana. Acho que é a partir do 17 que eu marquei. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus. O que provém de Deus? Ser nova criatura provém do Senhor. Amém? Não provém de mim. Eu estou melhorando, porque antes eu usava drogas, antes eu matava, antes eu estuprava, antes até as coisas boas que nós fazemos, tudo provém do Senhor. Por isso que se chama graça. O que é graça? Um favor que eu e você não merecemos. Ele pagou todo o preço, Ele fez tudo em favor da tua vida. Nós nos tornamos uma nova criação, nós nos tornamos filhos e filhas diante dEle, porque Ele pagou todo o preço. Tudo isso, volta aquele versículo por favor, tudo isso provém do Senhor, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de quem? Das nossas obras? Não, fomos reconciliados com Deus novamente por intermédio de Cristo, e nos outorgou, nos deu gratuitamente o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta, olha isso, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Ele não levou em conta. Quantas vezes nós levamos em conta o que a pessoa fez ou deixou de fazer por nós e para nós? Quantas vezes a gente pesa na balança, coloca na balança, não, o que você fez para mim foi muito alto. Essa palavra me feriu demais, essa tua atitude foi, não dou conta não, moço. Ele não levou em conta, porque ele estava reconciliando. A palavra reconciliar significa restabelecer as boas relações que se perderam. Adão e Eva perderam a boa relação com Deus, e Deus em Cristo não levou em conta. Não levar em conta não significa que não teve perda, não teve consequência, lógico que teve, mas o que teve acima disso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem erro, aqui tem o erro de Adão, o acerto de Jesus é muito maior do que o erro de Adão. Ele não levou em conta. E agora ele trouxe para mim e para você, sabe o quê? O ministério da reconciliação. Você e eu, nós estamos aqui nessa terra, sabe para quê? Para reconciliar pessoas com Deus novamente. Não é para falar para elas o que elas devem fazer ou têm que deixar de fazer, mas é falar para elas o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, dar uma notícia para você, meu amigo. Jesus fez algo por você. Esse é o ministério da reconciliação. Não é o que a pessoa tem que fazer de certo, não é o que a pessoa tem que deixar de fazer o errado para ser reconciliada com Deus. Não é esse o Evangelho. O Evangelho é
apesar dela ter feito coisas erradas, ou apesar dela estar fazendo coisas erradas, apesar dela estar procurando fazer coisas certas, o que restaura a minha comunhão com Deus, o que me religa a Deus, o que traz novamente vida para dentro de mim, é o que Cristo fez por mim, é o que Cristo fez pelos seres humanos, é o que Cristo fez pelas pessoas. Isso não nos isenta de sermos responsáveis, isso não nos isenta de procurarmos colocar em prática a palavra de Deus. Isso não é raiz, o obedecer e o praticar a palavra não é raiz, é fruto, amém? Pratico, obedeço, tento fazer o que é certo, por quê? Porque dentro de mim existe uma nova semente, a semente divina que foi plantada dentro de mim. Você está entendendo como é que funciona? Pastor, será que Deus me ama? Romanos 5:8. Porém Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício. Quando a gente estava bonzinho? Não, quando nós estávamos no pecado lascado, meu irmão. Quando Jesus morreu, ele não morreu porque eu merecia, ele não morreu para os bons, ele morreu para o ruim, porque bom não tinha nenhum. Eu amo um texto em Romanos 3 mesmo, fala que o Deus que justifica o ímpio, o Deus que torna o ímpio aceitável, inocente, sem culpa e perdoado diante de Deus. Que Deus é esse? E eu posso em algum momento questionar o amor dele pela minha vida? Será que em algum momento eu posso falar: Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim, o Senhor olha a minha vida do jeito que está, o Senhor não se importa com a minha vida? Ele se importou com a tua vida e com a minha vida antes de nós nascermos. Ele morreu por você, morreu por mim, sem nós nascermos, sem pedirmos e muito menos sem merecer. Será que eu posso questionar o amor de Deus? 1 João 4, 9, 10 e um outro que eu marquei, acho que é o 19. Foi desse modo que se manifestou o amor de Deus para conosco. Que jeito? Em haver Deus enviado o seu Filho único, unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisso consiste o amor, presta atenção, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como oferta, como propiciação, para nos tornar favoráveis pelos nossos pecados. E Ele conclui dizendo: sabe por que vocês amam a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Nós amarmos a Deus não é ação, é simplesmente uma reação do amor dele pelas nossas vidas. Amém? Deus, eu te amo. Nunca se esqueça que quando eu e você estamos falando: Deus, eu te amo, Pai, eu te amo, nós temos o direito de falarmos que nós o amamos, porque Ele abriu mão do direito dele de vida, para que você e eu tivéssemos agora o direito de falar: eu te amo. Ele me amou primeiro. Quando? Quando eu estava bom? Quando eu andava no pecado. João 3,16, o versículo mais conhecido talvez da palavra, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é todo aquele que obedece, que pratica, que é perfeito, mas que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Condenado a gente já estava. Nascido de Adão e Eva, fora do paraíso nós já estávamos. Mas o alvo dele era: eu preciso reconciliar. Eu estou atrás de salvar pessoas. Eu não estou aqui para julgá-los. Não estou aqui para condená-los. Eu estou aqui para trazer, para religá-los novamente comigo, para que possamos viver eternamente juntos, porque foi sempre esse o plano de Deus para todo ser humano, para que todos vivessem em harmonia e em paz. Mas para que isso acontecesse, o sacrifício precisava ser feito, para que aquelas vidas fossem cobertas, para que Adão e Eva, para que o Marcelo, para que você e eu fôssemos cobertos novamente, espiritualmente dizendo, diante de Deus, um sacrifício tinha que ser feito. Eu falo que um dos versículos que eu mais gosto, Romanos 4, 25, fala exatamente sobre isso. Fala que ele foi entregue à morte. Jesus foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. E ele foi ressuscitado para a nossa completa justificação.
Ele foi entregue para pagar, o preço quem pagou foi Ele. Para nós sermos religados, para que a luz e a água voltasse a fluir nas nossas vidas, quem pagou o preço foi Ele. Para que eu e você fôssemos, o que é ser justificado? Ser justificado é ser bom, é ser honesto, é fazer o que é certo. Isso é de uma forma natural. Mas justificação ou justiça, segundo a ótica divina, é ser declarado sem culpa, ser declarado inocente, ser declarado aceito. Quando um réu, num julgamento, ele sai daquele julgamento declarado não culpado, declarado inocente, você sabia que é como se que ele não tivesse cometido nenhum pecado, nenhum crime. Duas coisas interessantes a respeito da justiça humana. Um réu, por pior que ele seja, vamos supor que ele saia dali declarado inocente, declarado sem culpa. Ele sai dali como se ele nunca tivesse cometido nada. Ele sai dali, se acontecer algum outro evento, algum episódio na vida dele, ele não vai ser julgado como se ele já tivesse sido condenado, ou preso, vai ser julgado pela segunda vez, não. Ele vai ser julgado como se ele nunca tivesse cometido crime algum. Guarda isso para você. Segundo ponto, se uma pessoa é julgada por um crime, não por um crime, é julgada por alguma coisa errada que ela fez, e ela é declarada inocente, não pode ser julgada novamente por esse delito que ela supostamente cometeu. Qual que é a minha condição, a sua condição hoje diante de Deus? Éramos culpados, recebemos a herança de Adão e Eva, nascemos em pecado e cometemos pecados. Jesus vai lá e paga todo o preço, e agora Ele me declara o quê? Justificado. Ele me declara agora inocentado. Ele me declara agora sem culpa. Ou seja, eu, aos olhos de Deus, todas as vezes que Ele me vê como uma pessoa que nunca cometeu nenhum pecado. Isso para mim não é motivo de viver pecando. Isso para mim é motivo de viver adorando-o. É motivo de viver falando: Pai, eu não acredito que você fez isso. Você foi capaz de fazer um negócio desse comigo, para mim, por mim, sem eu merecer e sem eu pedir. Isso é ser justificado. Essa é a consequência que eu espero que todos nós tenhamos, o entendimento correto da graça. A graça não é para eu vou sair fazendo, já que eu sou filho, eu vou viver a vida louca. Vai viver a vida louca? Vai viver igual o filho pródigo que saiu de casa. Vai ralar, vai dar cabeçada, vai ficar num lugar, vai passar necessidade, vai ralar a ponto de não se ver mais como filho. Quando o filho está voltando para casa, ele falou assim: pai, me trata como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele já não se via mais como filho, de tão longe que ele foi, com a filiação que ele tinha na casa do pai. Então a graça é um negócio fantástico e maravilhoso. Quando nós, família, vivemos na graça, eu não vou servir a Thelma, eu não vou fazer coisas para a Thelma porque isso ou por causa daquilo, eu vou fazer porque essa é a expectativa que Deus tem na minha vida. Eu preciso fazer da vida da Thelma, como marido, a melhor vida para ela. O papel da Thelma é me fazer feliz, o meu papel é fazer a Thelma feliz. O seu papel é fazer a tua esposa feliz, o seu papel, esposa, é fazer o teu marido feliz. O seu papel, filho, é fazer os seus pais orgulhosos, felizes, despreocupados. Eu olho para a minha vida hoje, meu irmão, penso numa vida, nossa, Jesus amado. Quanta preocupação, quanta insônia, quantas noites mal dormidas, quantos medos meu pai e minha mãe tiveram comigo e com meu irmão. A minha vida é minha vida. Eu falo muito, eu sou dono da minha vida. Que dono da sua vida? O que, filhinho? Se teu pai tirar o teu sustento, morre de fome. Quem que você diz? Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser. Faz nada. E será que eu tenho o direito de, mas eu sou dono da minha vida, eu trabalho, eu moro sozinho? Você e eu, será que nós temos o direito de trazermos dor de cabeça para os nossos pais? Que direito é esse que você diz que tem?
O meu direito termina quando começa o direito do outro. A minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Eu vivo na graça, eu faço o que eu quiser. Se você diz que vive na graça e usa a graça para fazer o que você quer fazer, deixa eu te dar um conselho e te dar olha, reveja o seu entendimento da graça. Talvez você não entendeu nada da graça. Está se enganando. Eu estou na graça, eu faço o que eu quiser, faz nada. Aliás, você pode fazer tudo que você quiser, só que tudo tem consequência. Amém? Eu gostei do amenzinho assim, bem... Amenzinho de paz, porque os filhos falaram, eita Jesus, o que eu vim fazer na igreja hoje? Esse pastor bocudo está falando aí. Irmãos, lá no comecinho, Deus veste Adão e Eva. Capítulo 61 de Isaías, ali já é a revelação que Isaías falando sobre Jesus, e fala, o capítulo 60, ele fala que o Espírito do Senhor, ele me ungiu, e ele me deu, o que é ser ungido? É que passou um óleo, não, ser ungido é ser escolhido, separado e capacitado para fazer ou desempenhar uma função. Jesus então ele foi escolhido, ele foi separado e foi capacitado para executar uma missão, um projeto de Deus. E ele fala desse projeto, ele fala, para eu colocar em liberdade os cativos, para eu restaurar a vista aos cegos, e ele termina dizendo, fala outras coisas, ele termina dizendo, para anunciar o tempo da salvação, o tempo da graça, o tempo daquilo que eu vou fazer em relação ao povo. Aí o capítulo 60, aliás, esse é o capítulo 61, o versículo 1 e 2 e por aí vai. No versículo 10, olha o que diz esse texto que eu adoro também. Transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu, lembra de Adão e Eva? Ele me vestiu com vestes da salvação. Ele me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com a coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Deus espera que você e eu tenhamos essa mesma alegria, a alegria de um noivo, de uma noiva estarem totalmente bem vestidos, ornados e ornamentados, de você olhar no espelho e falar, nossa, eu sou o noivo mais bonito do mundo. A noiva olhar no espelho e falar, como eu amei esse vestido, como o cabelo ficou bom, quem tem cabelo, aleluia, como o cabelo ficou bom, a maquiagem ficou perfeita, está tudo ornando, está tudo, eu me regozijo com isso. Por quê? Porque eu fui coberto, eu fui vestido. Ele não espera que você e eu nos vistamos, Ele não espera que você e eu nos cobramos, Ele espera que eu e você aceitemos a cobertura e a vestimenta dEle. Adão e Eva chegaram lá, e aí, o que você achou? Deus falou, não prestou não. Não, mas eu e Eva gastando tanto tempo, costurando as folhinhas de figueira para lá e para cá, fizemos essa roupinha aqui, não ficou bom? Não, ficou não, daí não presta não. E aí ele vem e veste. Você e eu precisamos pensar dessa forma. Você e eu precisamos ter esse regozijo, essa alegria, de nos vermos vestidos, de nos vermos cobertos. Abrindo um pouquinho mais o leque, talvez nessa terra você não vai conseguir se vestir, se cobrir, talvez você não vá conseguir ser ou ter tudo que você gostaria de ser e ter, mas você e eu não podemos perder a alegria da salvação, a alegria de que fomos salvos, fomos cobertos com vestes de salvação que não nos custou nada,
Fomos vestidos com o manto da justiça, a nossa justiça. Isaías 64, alguma coisa, fala que as nossas justiças diante de Deus são como trapo de imundícia. Para você entender o que é trapo de imundícia, no texto original, no hebraico, fala que o trapo de imundícia era o pano usado pela mulher depois da menstruação. Pastor, que coisa nojenta. Exatamente, quando eu me aproximo de Deus. 64, 6 horas, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Esse texto aí. Quando eu chego diante de Deus, Deus, olha as vestes que eu fiz de folha de figueira, olha as minhas obras, o Senhor não me perdoa? O Senhor não me justifica, baseado no que eu fiz, baseado na minha oferta, baseado na minha constância na igreja, na minha fidelidade, porque aquele ali não presta não, mas eu sou fiel. Você viu, Deus, que eu abençoei aquela vida? Você viu, entre aspas, que eu ajudei aquela senhorinha a atravessar a rua? Você viu o que eu fiz? Se nós usarmos, se nós quisermos usar essas obras para sermos perdoados ou justificados, perdoados, inocentados, declarados sem culpa, Deus vê isso como um absorvente usado. Agora, então porque eu sou salvo pela graça, não é por obras, eu não vou fazer nada. Não, meu irmão, não é isso não. Eu vou ser um marido na montanha família. Eu devo ser um marido excelente para a Thelma. Para eu ser salvo, para eu ser justificado, não é porque eu já fui. Agora, Deus, você viu como é que eu estou tratando bem a Thelma? Mas você para, deixa de ser menino, rapaz. Eu não vou fazer nada para o meu marido, porque se eu fizer qualquer coisa para o meu marido, isso é obra ou isso é justiça. Não, está enganada. Eu vou ser uma companheira fantástica para ele. Eu vou fazer da vida dele nessa terra, o tempo que ele viver aqui, eu vou fazer da vida dele a vida. Para eu ser agraciada por Deus, para eu ser recompensada por Deus, para eu ser... Não, esposa, é porque você já é tudo isso. E você vai agora demonstrar o amor de Deus na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. E aí de repente aquela montanha está bem estruturada, está bem ajustada, aquela montanha está fluindo, aquela montanha está funcionando, aquela montanha está acontecendo, aquela montanha está cumprindo o chamado de Deus na vida delas. Cada integrante da família montanha está operando no seu chamado, está operando na sua função. É o dedo que é o dedo, então o dedo, é polegar isso daqui, né? Polegar está funcionando. E o indicador também está funcionando. O marido está funcionando, a esposa está funcionando. Os filhos estão funcionando. E o negócio está funcionando. Então o reino de Deus está funcionando. O reino de Deus está sendo implantado, o reino de Deus está sendo manifesto, e as pessoas do lado de fora estão olhando e falam assim: você é diferente. Talvez olhe e fale assim: nossa, eu ganho 10 vezes mais do que você, mas eu vejo que na tua casa existe alegria, existe felicidade, não existe falta, eu não sei como é que funciona. Aí é a hora de você falar: eu tenho algo para te falar. Reconciliar essa vida com Deus. Não é falando para ela o que ela tem que fazer, não. É contando para ela a boa notícia, o evangelho, que são as boas novas. Deixa eu te dar uma boa notícia: Jesus já fez tudo, Ele já pagou todo o preço, Ele quer te vestir. Mas o que eu tenho que fazer? Nada! Pastor, você está ficando louco, moço. O carcereiro o carcereiro viu a manifestação do reino de Deus na cadeia, onde Paulo e Silas tinham sido presos. Quando ele viu aquele negócio, quando ele viu o reino funcionando, quando ele viu o poder de Deus operando, ele chegou para Paulo e Silas e falou assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele falou: nada, você só precisa crer em Jesus.
Paulo estava reconciliando o carcereiro com Deus, baseado no que Cristo fez por ele e por toda a casa dele. Esse é o ministério que Deus deu para você, que nós venhamos reconciliar vidas, que nós sejamos exemplos nessa terra, que a montanha família, coloque-se de pé por favor, que a montanha família que a presença de Deus, a graça de Deus se manifeste nessa montanha família que é a tua, que o teu vizinho veja Deus operando através da sua casa, que o seu familiar, o seu amigo veja Deus simplesmente pelo fato de você tratar ou ensinar o teu filho, a tua esposa, o teu marido. Ser diferente, e aí as coisas vão funcionando. Amém? Feche os seus olhos, vamos adorar esse Deus. Minhas maldições Ele levou, Ele levou. Medos e aflições Ele levou, Ele levou. Minha condenação levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Faça um compromisso hoje, você e Deus. Deus, no que depender de mim, a minha família, a montanha família, a tua expectativa na minha casa, qual integrante você é da família? Eu sou o marido, eu sou marido. Então no que compete a mim, eu serei o marido. Qual que é o seu papel? Eu sou esposa. No que compete a mim, eu serei a esposa. Qual que é o seu papel? Eu sou marido e pai. Então eu serei, pensa num pai arrumado. Qual que é o seu papel? Eu sou esposa e mãe. Pensa numa mãe exemplar. Qual que é o seu papel? Meu papel, eu sou o personagem dessa família. Eu sou filho, eu sou filha. Serei um filho e uma filha que o meu pai e minha mãe vão ficar muito felizes, muito satisfeitos. Eu vou procurar obedecer os meus pais, porque eu sei que isso é o melhor. Assuma esse compromisso hoje, assuma uma postura hoje. Ah, mas as outras minhas amigas, porque os meus colegas fazem tudo isso. Deixa eles fazer o que eles quiserem. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer um, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Que lá na empresa o fulano rouba, o fulano recebe suborno, o fulano, eu não sou fulano. Eu não estou nessa terra para me enriquecer, custe o que custar. Eu estou nessa terra para que o reino de Deus seja manifestado através de mim. Não sou eu quem me enriqueço de formas ilícitas. A palavra de Deus diz que Jesus, ele se empobreceu para ele nos enriquecer. Eu confio nele, eu dependo dele, eu espero nele, e eu vou continuar procurando viver dessa forma. Você está entendendo? O chamado de Deus na sua vida para fazer diferença, para que você e eu façamos diferença, ou façamos diferentes na onde nós estivermos. Talvez nunca vai ser um pastor, nunca vai estar aqui envolvido
nesse nível de entrega com a igreja, entre aspas, e daí? Você vai honrar Deus, manifestar o reino de Deus em outros lugares, lugares que eu não tenho acesso. E cada um vai estabelecendo o reino de Deus, e as coisas vão acontecendo, e de repente o negócio está ficando mais harmônico, está ficando mais tranquilo, está ficando menos pesado, menos sofrido, porque todo o corpo de Cristo está bem ajustado, unido, e o corpo está sendo, e a cabeça que é Cristo está conseguindo conduzir todo o corpo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus conta com você, amém? Não fuja da raia. Faça esse compromisso hoje, que a partir de hoje, a partir de segunda, pastor, que hoje é domingão, não, mas é feriado, não, então a partir de terça, não, a partir de agora, eu vou procurar, independente da minha função na montanha família da minha casa, eu vou procurar ser um exemplo. Amém? O Senhor pode contar conosco, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E o reino de Deus sendo expandido, sendo estabelecido através das nossas vidas. Respeito de oferta, de contribuição, de dinheiro, de dizimar, de semear, eu sempre falo desse aqui: generosidade, liberdade e proporcionalidade. Generosidade é o oposto de avareza. Avarento não é o que não tem, avarento é o que tem, mas não dá. Seja generoso. Pastor, eu vou dar então porque eu ir para o céu, porque aí Deus me ama, Deus me dá mais, e Deus faz e acontece. Não, eu vou dar dinheiro, eu contribuo, semeio, exatamente porque Ele já tem me dado. Não é ação minha, eu estou só reagindo. E quanto, pastor? 10%, 1, 2, 5, 100. Proporcional. Quanto? Você escolhe. Quando eu consigo equalizar essas três situações: generosidade, liberdade, dou, não dou, proporcionalidade. Quanto? Esse mês eu ganhei X, então eu vou contribuir X, e o mês que vem eu ganhei mais, então eu posso contribuir mais. E no mês que ganhou menos, eu contribuo menos. Mas não é para Deus te amar, não é para Deus escrever ou manter o seu nome escrito no livro da vida, é porque você já nasceu de novo, é porque você já foi coberto e vestido, é porque Ele tem te dado condições de participar do reino dEle, inclusive com dinheiro para divulgação e difusão do Evangelho, literalmente nos 4 cantos dessa terra. Então você que tem essa alegria, esse entendimento, você tem a liberdade de contribuir, de investir no reino de Deus, em nome de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Oh, Ele é o Cordeiro de Deus.
Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra diz que o Senhor, sendo rico, o Senhor se empobreceu para nos enriquecer. Isso é graça, isso é favor, isso é benefício. Que todos nós que temos esse entendimento, que todos nós possamos reconhecer que o dinheiro, que os recursos que têm vindo até as nossas mãos são provenientes do Senhor. Que sejamos generosos, que sejamos liberais, que o Senhor possa contar com cada um de nós para continuar a expandir o reino de Deus em toda essa terra, para que possamos cumprir esse chamado, esse ministério da reconciliação, reconciliando o perdido, o afastado, pessoas que estão tentando às vezes pagando um preço tão alto, sem saber que o Senhor já pagou todo o preço por elas. Que todos nós estejamos empenhados, envolvidos nesse ministério, o ministério da reconciliação. Amém? Glória a Deus. Deixa eu mandar meus abraços e beijos aqui da turma. Aqui os tios do Paulinho. Paulinho, eita, Paulinho e seus teclados mágicos. Turma do Paulinho lá de Sorocaba, glória a Deus pela sua vida. Muita força de Deus para aguentar um sobrinho desse. Só Jesus na causa, né, meu irmão? Tem aqui o João Machado, que é primo do Paulinho, também lá de Sorocaba. Fernanda de Guadalupe, no Rio. Cássia Petrolini, Bananã, Taboraí, Rio de Janeiro também. Rita Maia de Brasília. Aqui que está cheio de figurinhas carinhosas. Odete Bonaldo, a família Bonaldo aí. Célia Trindade, Toninho, Mara e todos os que são daqui de Poços que têm nos acompanhado. Glória a Deus pela sua vida. Que todos nós estejamos envolvidos, né, nessas montanhas. Não sei qual que é a sua montanha, mas que todos nós estejamos de alguma forma manifestando o reino, compartilhando do reino, investindo no reino, levando essa reconciliação com as pessoas, para as pessoas diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado você que veio. Eu tenho, Bruno. Acenda luzes, por favor. Tem os meninos lá atrás, viu? Se eu falar um trem desse, o trem pipoca pro meu lado. Todos os pais, né? Essa chatice, essa coisa endemoniada chamada pandemia, que tem causado tanta morte, tanta tristeza, e tem causado tanta ruindade, né? Assim, afastamento, distanciamento, né? Espero que vocês, muito obrigado. Pastor virou criança de novo, hein? Você acha que eu vou devolver isso daqui? Você acha que eu vou só mostrar para a turma? Tá bom. E então assim, né, aqui na igreja, a salinha das crianças todas foram suspensas. Então, achei muito bacana, né, a iniciativa da Raiz e da Donária. Amanhã, né, o dia das crianças. Certamente hoje teria algo lá na sala. Ontem teria uma festinha aqui dentro da igreja, como nós fazemos sempre. Mas elas fizeram algo aqui, bacana. O que está escrito aqui? Sangue de Jesus. Feliz dia da criança. Na presença de Jesus. Aí já clama pela revelação, né? Porque já lê, já não está lendo mais. Ali, você vê só pelo... Amém, aleluia, é isso mesmo. Um dia chegava para mim e falou assim: pastor, mas você não usa óculos? Eu falei, não. Ele falou assim, mas você também não está lendo mais não, né? Eu falei, não. Vamos dando glórias, né, irmã Nízia? Isso daí, mano, vamos junto. Se você ainda não tem a figurinha do WhatsApp da irmã Glórias, Glórias, pede para alguém mandar para você, que essa daí é a nossa. Diz que foi numa cidade vizinha aqui em Poços, chama Ipuiuna. Chegou lá celebridade, moço. Todo tirando foto, autógrafo e tudo mais. Tô sabendo essa história aí. Então você que é pai, você que é mãe, que está aqui, que tem criança pequena, que frequentava as nossas salinhas, lá no fundo as professoras estão ali para darem outro, porque esse daqui é o meu, amém? Uma caneca bacana, cheia de bombom e chocolate para mim, só para mim. Se a sua criança veio e passa lá, pastor, mas meus filhos nunca vieram. Meu irmão, você tem filho em casa? Passa lá e pega. Agora, aqui sem cachorrada.
Pega ali o Mário e a Tila. Eu vou levar lá para... Não chega nem no estacionamento. Não chega. Já comeu até a caneca aqui até lá. Então, sem o Senhor está vendo, irmão. Não, vou levar para minha criança, levar para a pretinha do PNT já morreu. Então esse negócio de, vou levar, não, vai levar não. É só se tiver criança. Não, mas minha criança está com 38 anos, né? Já foi. Amém? Então você pode passar lá no fundo, pegar a sua, o que está balançando lá? Até 10 anos é criança, a partir disso daí já rodou, viu? Já era. Amém? O que mais que eu tenho que falar? Mais nada não? Nós precisamos declarar as nossas declarações finais, confissões. Vamos juntos então? Em nome de Jesus eu confesso que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu confesso que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu confesso que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que nossa igreja cresce, prevalece, prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Amém? Confessar é concordar com o que Deus diz a nosso respeito. Amém? Que você tenha um final de domingo maravilhoso. Amanhã fique, descansa, aproveita, adora a Deus. Que todos nós venhamos experimentar dessa graça de Deus. Em nome de Jesus, até a semana que vem, que Deus te abençoe.